Vamos ver o que a galera do Matando Robôs Gigantes tem pra somar aqui pra gente. Lembrando que é um react, se a galera lá do MRG não curtir, só pedir que eu tiro do ar, não tem problema nenhum, tá? Até porque eu sou assim, eu sou um canal pequenininho, né? Eu só queria usar, assistir algo legal com a galera enquanto a gente comenta a respeito do tópico, né? Que vai ser trazer os nossos 2 centavos aí. Vamos lá, vamos. O áudio do vídeo tá duplicado. Deixa eu voltar, senão eu vou perder o conteúdo. Depois esse vídeo vai lá pro YouTube, né? E ela fica fazendo assim, direita, esquerda, sobe, abre, isso aqui, pá. Não, nesse momento. Bom dia! Boa tarde! Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes! Porra, me queimei aqui de graça. Olha isso aí. Aqui é pressão. É, pressão. Sabe uma coisa que tem pressão? Carro. Não foi uma boa conexão. Okay, rolling again. Take 2. Action. Pressão, sabe A edição é muito boa. Eu tava me perguntando, eu preciso conhecer sobre o café pra fazer um bom café? Excelente ponte de Braguinha. É mesmo. Excelente ponte. Pode me chamar de Niemeyer. Faço ponte seguindo. É. A edição é muito boa, velho. Eu acho, de Braguinha, que se você não souber qual o esquilo que tem que comer o grão pra fazer cocô no grão passado lá pelas bactérias do intestino certo, tu vai ficar só fazendo café com gosto de merda, né? Tem que ter... Nossa, que analogia, velho. Né? Que analogia horrorosa. Sabe, né? E essa discussão, senhores, está acontecendo por conta de um moço muito faceiro, de cabelos muito bonitos, assim como os de Braguinha, chamado Ronald D. Moore. Não sei se é Moore ou Moore, né? Tem 2 olhos de Moore, né? Ele é muito conhecido por quem curte Star Trek, Battlestar Galactica. Ele é o criador e roteirista do For All Mankind, que é uma série bacaninha que tem. A gente já falou um pouquinho dela. E ele será o showrunner. Outlander, tu não vai falar do Outlander, que é tipo Outlander, minha mãe é muito fã. Nossa, Outlander minha mãe viu até... Assim, até o talo, ela vive, ficou apaixonada. Outlander do cara, que porra. Outlander minha- é o soft porn medieval. Pois é, Soft porn é foda. Maravilhoso, adora. muito É bonitão. Gosto E aí, mesmo. e é um nome, parece um nome de banda de metal, né? The Outlander. Os caras com sunga de couro em cima das pedras. Sunga de couro em cima de pedra. Não sei. É eu que visualizo. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franquia. Ô, gente, será que é só O eu? Ronald, ele será o showrunner da série da Prime, God of War. Olha que foda, cara. Vamos fazer God of War, né? Então, sai o Minecraft agora. A gente tá numa época em que toda a nossa mídia, muito da nossa mídia, tá apoiada em cima de nostalgia, velho. Os caras estão pegando troço dos anos 90, dos anos 2000, até antes, e estão adaptando e trazendo pra cinema, pra série, pra outras mídias aí, né? Porque, teoricamente, a galera fala muito que a criatividade está morrendo. Eu discordo dessa afirmativa. Mas, vamos entrar nisso daqui a pouco, né? Vamos lá. Nada do que esse cara falar me convenceria de que não precisa jogar pra adaptar. Exatamente. Nada aqui é impossível, mano. Você tem que jogar, você tem que conhecer minimamente aquilo pra adaptar, saca? Eu acredito que eles devam ir pro mesmo lado, né? Pro mesmo lado. E aqui, vocês vão entender, eu acho que mais ou menos o porquê desse vídeo. E por que eu trouxe pra gente ver. Que é a próxima frase que eles vão falar ali agora. Eu tentei fazer um react disso aqui ontem, deu errado, né, velho? Prova viva, The Witcher Netflix. Putz, cara, vou até falar de Senhor dos Anéis aí também. Que a adaptação tem muita liberdade criativa aí que não deveria estar lá. E às vezes a pessoa até conhece a obra, mas também tipo, não respeita nada que é canônico ou qualquer coisa assim. Muita liberdade criativa, sabe? O cara não se aprofundou, então é tipo, tem uns elfos e não sei o que, e eles brigam e pronto, e vai lá e faz, sabe? O que acontece? Você tem uma espinha dorsal numa propriedade intelectual lá, uma obra que alguém, sei lá, livro, mídia, algum troço. Você criou uma história, um livro, você vai adaptar pro cinema. Aquilo tem uma espinha dorsal, sabe? Como se fosse um fio, né, narrativo, uma base que precisa ter amarras. Você precisa respeitar mais ou menos aquilo ali para não distorcer demais ao ponto de não ter reconhecimento de quem tá assistindo. A falta de reconhecimento que acaba causando esse torcer de nariz, né? Isso aconteceu com Watchmen. O próprio autor ojeriza o filme, tá ligado?
Às vezes mesmo quando o cara conhece o universo já dá errado. Imagina quando não consegue, cara. Imagina eles, sei lá, de repente, pô, você tem uma parada. Fizeram uns filmes, adaptações da DC, do Batman e tal. E algumas o Batman matava. E só isso já fez o cara que conhece mais o personagem ficar revoltado, né? Bom, olha só, vamos lá, ó. Essa frase aqui é que vai trazer a polêmica, hein? Ó. Da guerra, né? Sim. Já temos aí 2 temporadas, segundo ele, deu entrevista recente, confirmadas. E aí a entrevistadora falou assim, bacana, você jogou o jogo? Ele falou assim, cara, tentei jogar, mas o controle é muito complicado, né? Eu já sou tiozão, não me adaptei não. This is fucking bullshit. Okay? These fucking assholes, E aí a internet ficou zangada. Opa, Eita, e aí cara. quando a internet fica zangada, todo mundo fica preocupado. Gamers, mano, falaram que esse bosta nunca jogou um jogo, mano, vai fazer o meu jogo favorito. these fucking assholes. The fuck is that? Ah, é de boa, A mano. discussão de hoje é essa, quer dizer, a pessoa precisa ser Precisa. expert, ela tem que ter a carteirinha gamer naquele jogo que ela vai adaptar para... Olha a pergunta, a pessoa tem que ser expert, ela tem que ter a carteirinha gamer no jogo que ela vai adaptar? São coisas diferentes. Já ter jogado, zerado e tudo, não te torna um expert. Não te torna um expert. Deixa eu aumentar. Deixa eu só ver onde que tá, né, a captura aqui. para que a adaptação fique boa? Não, então, mas ele é o showrunner, né? O que o showrunner faz? Pra quem Boa. não Melhorou, sabe? melhorou? Porque eu não sei também direito. Sei um Tá. pouco. Uhum. Eu acho que eu sei, na verdade. O Nunca parei showrunner- pra pesquisar. Ele é o dono do projeto em diversos sentidos. Ele é o dono do dinheiro. Ele é o que comanda tanto a distribuição de dinheiro. Aí ele contrata os produtores, né? Que Ah, são quem beleza. fazem realmente a planilha acontecer. Mas ele comanda Pra não tudo. ficar tão Ele dá sonante, a linha distante. de roteiro. Ele faz ali o argumento. É. E aí Ah, depois ele tem o criativo também. Ele trabalha participa na sala. sala de roteiristas. Ele Tá, a gente a gente começou a assistir esse vídeo ontem e não acabou porque deu pau lá no Discord e eu tive que parar pra arrumar, né? Mas a gente até pontuou, e o Limão pontuou, ele deu esse exemplo, né? Ele falou assim, que imagina uma orquestra, e aí você tem todos os caras com instrumentos lá tocando, né? Cada músico lá, e você tem o maestro regendo, e você tem um cara, que é o cara que tá bancando a parada, sacou? O cara é, sei lá, o dono do teatro onde a peça tá rolando, o lugar tá rolando. Ele é a casa do evento, entendeu? Ele é o cara que entrou com a grana e ele tem também liberdade criativa. Tipo, o maestro também responde a ele, entendeu? Então, se você vai ter uma escolha de repertório, por exemplo, isso não fica a critério do maestro, mas desse cara que tá contratando a orquestra, entre aspas, né? Que tá coordenando aquilo tudo. O showrunner é meio que o cara que tá acima de tudo, eu acho. Pelo que eu entendi que eles estão falando, eu acho que é isso. Se tiver errado, me corrige aí, gente. Ou então nos comentários aí do vídeo no YouTube depois, tá? Me corrige. De um leigo bem bobão é mais ou menos a ideia que eu tive, né? Foi assim que eu consegui relacionar. participa nas decisões de set, de Imagina Harry Potter se os atores não tivessem lido os livros. Não, imagina o diretor sem ler. Imagina, porque o cara ainda pode, o diretor ainda pode chegar pro ator e falar, não, faz mais tal, faz mais. Ele ainda pode dirigir o cara, vai atrasar, porque ele vai ter que fazer 30 vezes até ele achar que tá maneiro. Sacou? Se o ator tiver lido, com certeza é muito melhor, mas imagina o cara que tá dirigindo, o roteirista e tal, não saberem, né, nada. É absurdo, cara, não tem como. quem vai ser o figurinista, de quem vai ser... Óbvio que ele tem um time todo pra fazer isso, mas ele é o cara que ele realmente dá a visão criativa, o norte daquele projeto, entendeu? Isso, exatamente. O cara é foda, patroa. A produção pra mim não tem nem debate, tem que ler e pronto. Eu acho que tinha que ser um requisito. Obrigatório, sacou? Ou jogar. No caso do cara que vai dirigir, se ele falar, pra mim tá muito difícil, eu já sou tiozão, pra mim não tá dando certo não. Não me adaptei não. Pô, arranja um cara que adapta. É o que eu penso. Se eu fosse o showrunner e fosse contratar um cara pra dirigir a parada, eu ia procurar alguém que conhecesse, jogasse, gostasse e tivesse amor pelo produto que ele tá trabalhando, entendeu? Pra ele, porque nesse gostar vai rolar um respeito pelo produto. Se você vai adaptar uma God of War, que eu estou falando, se você não joga, não liga, você tá cagando pra aquilo, você não tá preocupado se você, sabe, com nada, sei lá, em desrespeitar uma coisa cânone ou não, sabe? Você não tá preocupado com isso. Imagina que tipo de coisa eles não podem colocar de fala e de coisa pro Kratos, porque o cara não entende a história, o passado e a personalidade do cara.
Você, pô, pode dar uma merda gigante, velho. É foda. Não teve um dia na live que alguém me perguntou de God of War e eu falei assim, que, olha só o que eu falei. Tipo, pra mim, a história do Kratos era de um cara que foi enganado pelos deuses, perdeu a família, a esposa e o filho, não sei, que morreram por causa dele mesmo. Inclusive, parece que ele mesmo que ataca a cidade e mata. E aí ele fica puto e decide se vingar. É uma história de vingança, né? Tipo, os deuses fuderam ele, ele vai lá ferrar os deuses. Quase me tamparam pedra. Entendeu? E eu não vou criticar a pessoa, porque a pessoa gosta muito da parada. Ela entende numa profundidade, ele é expert de um jeito que eu não sou. Entendeu? Quase apanhei, velho. Não falei nenhuma parada errada. Aí depois eu fiquei assim, mas o que eu falei de errado, gente? E aí o cara falou, não é só isso. Não é simplesmente só isso. É muito mais profundo do que isso. E aí eu percebi que o meu conhecimento da história, apesar de não estar errado, ele é muito mais raso do que um cara que, porra, é especialista, entende todas as camadas e tal, entendeu? E aí, o cara ainda falou uma frase assim, eu não lembro agora quem foi, ele falou uma frase assim, poxa, não faz isso, eu quero continuar gostando do Kuro, velho. O cara ele ficou num ponto de ele, tipo, parar de gostar de mim como pessoa por causa de eu ter falado isso. Tá ligado? Tipo, e aí eu fiquei sentindo que eu tinha transgredido alguma coisa, sabe? Entendeu? Assim, que eu tinha violado uma parada sagrada pro cara, que o cara era muito fã. É um caso extremo, pode ser um exemplo muito extremo, mas esse cara vai no cinema assistir quando tiver pronto. Imagina essa galera bem fervorosa hateando esse filme por causa disso, cara. Eu não conseguiria resumir God of War de um jeito melhor, tipo, mas na minha cabeça era apenas aquilo ali e pronto, tá ligado? Muita gente não gosta nem dos jogos novos por causa da relação dele com o filho. Diz que ele amoleceu e não sei o quê. Tem várias camadas disso aí, sabe? Isso é muito complicado. Então, cara, ele no mínimo, ele tem que saber muito do que ele tá adaptando. Muito, sabe? Muito, muito. Porque você precisa entender como é que aquele personagem vai responder a certas circunstâncias. Por exemplo, a gente resumiu a história desse jeito. Mas e se de repente tiver uma pessoa no meio do caminho entre ele e o objetivo dele? Ele vai tentar ter cuidado com aquela pessoa? Ele vai passar a ceifa e matar todo mundo no caminho? Sabe, tem nuances e coisas assim que a gente precisa entender do caráter, da personalidade. Isso aí só jogando ou lendo, dependendo do que você tá adaptando, né? Você não tem como, você tem que se aprofundar no personagem, senão não dá. Até onde eu sei do Kratos, foi a primeira esposa e a primeira filha. Eu acho que é isso. Antes de acabar com o Olimpo. E a Hades que engana ele, se eu não me engano é isso. Mas vamos lá. É foda isso, porque, por exemplo, Last of Us tem o Neil Druckmann, o criador do jogo envolvido. Sim. Então você tem ficou uma muito potência fidedigno. Exato. O cara mandou benzão. Fallout, você tem como é que é o nome do cara da Bethesda? O Todd Howard. Ele tá ali presente também. Então, assim, Ronald e Howard são parecidos, né? Ronald e Howard. O Ronald que vai fazer o God of War e Howard. Não são nomes que vocês... Ronald Howard seria um... Quando ele falou Ronald Howard, eu até falei isso ontem. Quando ele falou Ronald Howard, eu só consegui pensar imediatamente no Ronald McDonald e no Howard o Pato. Eu não sei por que a minha cabeça faz isso, mas foi exatamente o que eu pensei, velho. Muito doido, cara. Um nome legal. Ronald Howard. É maneiro. É difícil falar. É tipo Ronaldo Rogério, né? Ronaldo Rogério. Muito bom. Antônio Otário. Marcelo Augusto. Isso, são nomes bonitos. So, let's move on, okay? Let's move on. Então, agora, o criador não saber dá aquele cheirinho de Halo. Mas calma lá, olha só, vocês deram exemplos que funcionaram, mas vamos lá pra The Walking Dead, que a gente tinha o Robert Kirkman. Robert Kirkman, né? Envolvido ali no começo. E na primeira temporada o bagulho já degringolou. Não degringolou, não. Ô Japinha, boa noite, anjinho. Bem-vinda. Na verdade... Como é que você tá? Você tá bem? E na primeira temporada foi o Frank Dara. Tá, e depois que vem o Atreus e a segunda esposa, que são jogos novos, né, Ana? São jogos novos, né? Como que é? Ares, destroy my enemies and my life is yours. Realmente, né? Ares, destrua meus inimigos e minha vida é sua. Se o cara te manda matar sua esposa e filha, sua vida é dele, vai recusar como, né? Exato. Então, tipo, se eu não me engano, a Ares considera que os vínculos afetivos do Kratos são fragilidades. Para ele se tornar um guerreiro perfeito, ele não podia ter essas fragilidades. Então ele cria um cenário onde Kratos entra e invade a cidade onde os próprios familiares estariam, a esposa e a filha, e ele destrói toda a cidade, inclusive tira a vida da esposa e da filha, dá a entender, não sei se é errado isso, que ele mesmo teria ceifado a vida delas. E aí, quando ele dá por
Sim, né? Ele olha assim, aí ele vê o que ele fez e aí ele fica transtornado. E uma senhora joga uma maldição nele lá e as cinzas dos mortos prendem na pele do corpo e ele fica todo com aquele aspecto, né, fantasmagórico, né? Depois ele fala ainda, Ares, minha vida é sua e carregarei sua vontade enquanto ela durar. Pelo amor de Deus, o cara não se promete isso pra ninguém, né, cara? Então não foi engano, não. Ele que foi burro, né? Tá, ele acreditou que os deuses, né, que Ares jamais faria algo pra prejudicá-lo, né? Ele acreditou, na verdade, ele confiou de que Ares, sabe? Ele falou, ó, minha vida é sua. Ele jamais pensou que Ares ia usar isto pra causar algo que fosse feri-lo ou causar prejuízo a ele. Ele foi inocente e burro. É isso. E aí, nesse momento, alguém que é fã do jogo vai me matar, né? Os deuses meio que vão tapear ele, né? E aí ele fica puto. Aí que ele decide se vingar de Ares. E aí ele se associa a Atena. Só que a Atena também engana ele. Então a coisa vai só degringolando. Foi como se você tivesse falado que o Kratos é fraco, mas não. Só falou que ele é burro, que é verdade. Ele deu mole, ele confiou de... Porra, inocentão, né? Você deu mal, né? Ele deu mole, velho. Saca? Mas é tipo assim, ele ia perder, na verdade, a batalha. Aí ele faz isso esperando que Ares tornasse ele vitorioso, né? E o que de fato acontece, mas as consequências são pesadíssimas pra ele, né? Ele nem vai se vingar de cara, né? De cara. Ele não tenta se vingar logo de cara, é isso. Tanto que na abertura do primeiro jogo ele tá num precipício se jogando, é a primeira cena, né? Todo mundo sabe que confiar nos deuses do Olimpo só serve pra virar mãe solteira, né, cara? Pô, mas na época o pessoal não devia saber, né? Até ficar... Hoje em dia a gente já sabe, né? Hoje em dia você já sabe. Ele confiou. É aquele lance de pensar que os deuses, eles seriam bons e tal, né? É muito louco isso até, né, cara? Mas vamos lá, vai. Era bom isso que eu ia lembrar. Tinha uma visão diferente do Kirkman e muitas pessoas... Não um todo, porque a série fez sucesso, mas assim, eu abandonei porque eu falei, cara, isso aqui tá completamente longe da proposta do Kirkman. E depois o Kirkman volta e aí a série fica mais elogiada ainda. A ideia dele era remover a maldição pra um dia ele poder se reencontrar com a esposa e com a filha, né? Ou não? Quando vem todo o arco lá do taco de beisebol e tal, não sei o quê. Uhum. Eu não assisti, eu não gostei disso. O Darabont, ele sai, acho que na segunda ou na terceira temporada. Essa parte é foda. Nossa. Não, mas o Kirkman, cara, isso tá diferente da obra original. Então, mas o Kirkman, ele tava envolvido ali, ele poderia não ser... Peraí, aquela cena do início ao final, que é tipo assim, é meio que é o último momento em que ele decide, tipo assim, tá, acabou, não tem mais, eu vou pular. Aí, só que ali daquele momento em diante ainda tem mais um pedaço de gameplay, não tem? Quando recapitula a história e volta na hora que ele pula, ainda tem mais um pedaço da gameplay, não tem? Ele fica todo ferrado e começa a fazer trabalho pros deuses pra redimir os pecados dele e remover a maldição. E aquela cena do início é o final do primeiro jogo. Quando o Kratos fala pra Zeus assim, o seu filho retornou com a destruição do Olimpo. Essa cena é forte, né? Muito foda, né? Mas eu acho que ela não é do primeiro, né? Mas tem essa cena muito boa. Muito boa. Uma briga na primeira temporada, porque o Darabont pegou a obra pra ele e o Kirkman falou, cara... Tá, só pra contextualizar, o que eles estão falando aqui, gente, é o seguinte, eles estão dizendo assim, que você tem um showrunner que tá responsável pela adaptação, né? Então eles estão dizendo que mesmo quando você tem alguém que saca muito, especialista, autor e gente que conhece profundamente, ainda há a possibilidade de fazer merda, tá ligado? Né, velho? Peraí, a maldição, ele fica relembrando tudo que ele fez, ele fica preso naquilo. Ah, tá, a cena do penhasco é depois da batalha final, entendi. Valeu, Kidinho, só pra não ficar perdido nas memórias aí e falar besteira aqui também, né? Obrigado, mano. Pra não falar besteira, né, velho? Dá até um arrepio, né, velho? É muito bom, né, cara? A história é muito boa, velho. Ele não tá fazendo o que eu queria fazer. E a parada dá ruim na mão do Darabont depois de um tempo. Aí eles tiram e o Kirkman entra e salva a série. E vai até a temporada 200. Era Kirk e Darabont. Não, a primeira temporada é só o Darabont. O Kirkman já ficou puto ali na primeira. Quando ele viu o desenvolvimento do projeto, ele já falou, cara, não é o que eu acredito. E saiu Lembrando que o Frank Darabont, ele é um puta de um diretor, de um baita de um adaptador. Bom pra ele caralho. fez A Espera de um Milagre. Que é muito bom, muito bom. Stephen King. Ele fez Um Sonho de Liberdade. Ele gosta também muito muito de bom. Stephen King. Fez vários filmes bacanas. Ele fez filmes muito bons. Não sei, a gente não viu a continuidade, digamos. Eu gosto da primeira temporada. Eu acho a primeira temporada do Walking Dead bem boa. Bem legal. Eu acho que o Walking Dead
Ah, tá. E, tipo, como eles não tiram a maldição dele, dá a impressão de que nunca acaba, né? Que, tipo, os favores e os trabalhos que ele tem que fazer nunca acabam. Ele parece que ele tá condenado a eternamente servir os deuses sem nunca conseguir o que ele quer. Aí quando ele meio que sente que é isso que tá acontecendo, ele pula do penhasco já sem esperança nenhuma. Tipo isso, né? A ideia, inclusive, fica ruim depois. Só que a Atenas não deixa, tipo isso. E aí que a Atenas, ela entrelaça ainda mais na história dele, né? Os caras começam a ficar mais burros, os personagens. O que pra mim é uma surpresa, porque o Robert Kirkman, no quadrinho, os personagens tomam decisões inteligentes. Agora, na hora que você manda as pessoas içarem um zumbi gordo, apodrecendo dentro de um poço... Nossa, essa cena é horrorosa mesmo. Poço, você começa a falar, porra, né? Essa cena é horrorosa. Nossa, que nojo. As pessoas saem sem proteção. No quadrinho eles botam proteção, eles se viram, botam almofada. Nossa, não. Essa cena, inclusive, ela é muito burra do poço, cara. Porque, tipo, mano, tem um zumbi dentro do poço. Só tirar o zumbi de dentro, você vai falar, opa, agora vamos beber essa água, sabe? Pô, tinha um zumbi ali dentro, cara, entendeu? Tipo, não dá, entendeu? Eles não arrancam o cara do poço do jeito que eles fazem na série, não. Não, mas tem o cara no poço, não. Tem o cara no poço. Tem, exato. Mas o lance é tipo assim, todo episódio é sobre, vamos tirar esse zumbi do poço. Como é que você vai aproveitar esse poço, cara? Tá podre. Mas, de novo, eu não sei se isso é o Kirkman, não sei quem foi que meteu a mão. Eu não sei, eu botei lá no Twitter, tá aí nossos arrobas, inclusive, lá do X, do Instagram, tudo que você quiser seguir a gente. Eu não acho que a pessoa tem que ser especialista naquela obra original pra ela poder fazer um bom trabalho de adaptação. Eu não acho. As coisas elas não são análogas. Qual que é a diferença entre um e o outro, né? Ser um expert ou fazer uma imersão, qual que é a diferença? Não entendi. Eu não sei, eu botei lá no Twitter, tá aí nossos arrobas, inclusive, lá do X, do Instagram, tudo que você quiser seguir a gente. Eu não acho que a pessoa tem que ser especialista naquela obra original pra ela poder fazer um bom trabalho de adaptação. Eu não acho. Eu acho que o que é necessário é que ela faça uma imersão na obra que ela tem a proposta de adaptar. Então, mas olha só, e essas coisas não são análogas? Quer dizer, se eu for fazer uma imersão na obra, quer dizer que eu não entendi o que ele quer dizer com imersão. Ser um expert quer dizer você conhecer tudo o máximo possível sobre a obra. Vai ser o máximo possível. Fazer uma imersão é o quê? É uma forma mais tênue de se aprofundar naquele trabalho? É entender só acerca daquilo que você vai adaptar? Como que seria isso, né? Vamos ver se ele vai explicar. Mas eu tô entendendo essas coisas que elas são meio análogas, sabe? Então, assim, se o cara falou, eu não consegui jogar porque, porra, tem gente que não consegue. O cara não tem histórico de jogar videogame. Agora, eu imagino e torço que ele tenha pedido pra equipe dele, falou assim, faça, por favor, uma puta de uma compilação, vamos fazer uma baita de uma reunião, vocês vão me contar, eu vou assistir todos os vídeos, eu vou ficar... Irmão, eu vou virar um expert nessa porra desse God of War. É exatamente o meu ponto. Ele tá dizendo assim, você precisa ser um expert? Não, mas você tem que fazer uma imersão. Ele tá dizendo, o que ele quis dizer é, você não precisa jogar, mas você tem que conhecer tudo que há para se conhecer a respeito do que você tá adaptando. E no final ele falou, vou virar um expert, ou seja, essas coisas são análogas. Ele tá dizendo que você não necessariamente, na opinião dele, ele tá dizendo que não necessariamente você precisa jogar, mas você tem que saber tudo da história e da lore pra poder adaptar, tá ligado? Tipo isso. Eu até certo ponto eu entendo, sabe? Tipo, se o cara entende, sabe? Ele acompanhou, sabe? A história de tudo. Uma galera foi e tipo, montou pra ele, contaram e foi, esmiuçou, tirou dúvida com quem sabe muito e foi montando e criando. Pode ser que ele chegue num produto final legal, saca? Pode ser que ele chegue num produto final legal. Mas se ele jogasse, ele ia ter a experiência de imersão que você não consegue terceirizando ter a mesma coisa. Então eu acho que faz todo sentido, sabe? Se ele consumiu o produto assim, beleza, mas nunca vai ser tão bom quanto quem jogou fazendo. É exatamente o meu sentimento também. Porque quando você tá jogando, os sentimentos do personagem estão meio que sendo direcionados para você, jogador, né? Então quando o Kratos perde a família dele, isso meio que tá voltando para você. O jogo tá te dizendo que como é que você se sentiria caso tivesse sido você perdendo a sua família. Então a raiva que o protagonista sente é a tua, você que tá vestindo a pele dele. Sabe isso? Então tem esse um pouco de sentimento assim, sabe? De você estar bem mais próximo do que se alguém estivesse te contando, saca? Né? Pra gente poder gameplay no YouTube, o gameplay não vai fazer isso.
Por exemplo, pra mim, se vamos desenvolver Dragon Age 5, toda a equipe tem que zerar do 1 ao 4 primeiro. Eu também acho. Sem desculpinha, não gostou, passa no RH. Eu acho que essa postura, ela é a postura certa se você quiser ter garantia de um produto final de qualidade. E eu acho que gostar do que você vai adaptar é o primeiro passo, cara. Se adaptar um troço que você não gosta, mano, não faz sentido, sabe? Vai lá e joga, pô, entendeu? Ah, eu já zerei. Pô, senta lá e joga o game, cara. Senta lá e joga, sabe? Perde umas horinhas, entendeu? Você não precisa ficar fazendo missão secundária, não é pra platinar o jogo. Vai lá e zera. Zera. Saca? Ou então junta a galera, aqui é a equipe criativa e tal, galera. Alguém vai lá, sente e transmite. E o resto da galera vai assistindo e comentando, tomando nota, sei lá, entendeu? Tem várias saídas, saca? Tem várias coisas que dá pra fazer pra consumir aquele material. Aquela galera, a equipe tá ali consumir aquele material, entendeu? Perde umas horas, cara. Principalmente se você for roteirista e diretor. Você tem que jogar, mano, eu acho. Eu acho que é muito importante. Tem que ter, cara. Se o cara não fizer, ele pode até conseguir fazer uma adaptação legal. Mas nada vai substituir o fato dele ter jogado. Tipo, poderia ser melhor. Mas sempre vai poder ser melhor. É isso. Não vai fazer isso. Não vai. Cara, mas eu acho que a pessoa fazendo isso, ela vai mergulhar naquela experiência, acho que chamar, né? Chamar consultores. Porque, mesma coisa, tem muita gente que joga pra caralho e a pessoa não sabe contar uma boa história. Uhum. Não adianta nada também. Não, são duas coisas diferentes, mas realmente levanta um ponto de, tipo assim, porque você dirigir uma adaptação é diferente. Não é perder hora, o estúdio tem que remunerar com horário de trabalho também. É parte do trabalho, né? Jogar os jogos, zerar os jogos é uma atividade que eles teriam que fazer enquanto trabalhando no projeto. É tipo isso, não entendi o que você quer dizer. Não seria perder horas, entre aspas, porque na verdade eles estariam recebendo pra isso, né? Entendi. E de fato é um requisito. Então é como se a equipe, é como se o showrunner, ele exigisse isso. Ó, pra você trabalhar, você tem que zerar. Vai lá, senta e zera. E você vai fazer isso de forma remunerada aqui, entendeu? Bota um monte de videogame lá, uns telão, uns negócios, e bota uma galera pra ir jogando, e o pessoal vai jogando. Outros vão assistindo, sei lá, entendeu? E vai explicando, e vai contando, e vai anotando. É tipo fazer uma pesquisa, velho. Fazer uma pesquisa do negócio aprofundado mesmo. Você ser o showrunner, né? É foda, eu acho que seria da hora. Ele é muito importante dentro do que vai ser o drive da parada. Você vê, a briga ele é importante, mas ao mesmo tempo ele não é específico, né, Beto? Não, mas ele é mais importante que o diretor. Eu acho que o roteirista seria essencial o roteirista jogar. Não, jogar, eu não sei se jogar. Um jogo com muita história, basta ele conhecer a história. Não, pô, mas aí você tá falando que o cara vai adaptar um livro sem ler o livro, pô. Isso simplesmente não é possível. Não tem como, né? Eu tô dizendo, se ele assistir, se ele estar por porque dentro não tem, eu acho que jogar parada, o videogame faz parte da experiência de vivenciar aquela obra. Concordo com o Didi, concordo, cara. Jogar faz parte da experiência de viver a obra. O gameplay dentro do videogame, ele é parte da história contada, né? Parte da contação. Sim. Então a maneira como você absorve aquela mensagem, aquele lore, enquanto você joga, diz muito sobre o que você está vivenciando. E aí, no caso, um roteirista especificamente, eu acho que para fazer uma adaptação legal de videogame, não adianta só, ou supostamente, não adianta só você saber o lore da parada, porque é uma relação que não é simples como adaptar um livro para um filme, por exemplo. Mas o Diogo, quem aprova o roteiro é o showrunner. Ele às vezes mete a mão. Você vê assim, um exemplo que tá acontecendo agora. Mas ele pode não ser tão intrusivo assim. Ele pode, ele beleza, equipe, tá muito bom, tá maneiro. Não, pode ser. Eu não sei como é que é esse rapaz. Existe a possibilidade do showrunner também, os caras montarem e fazerem tudo certo e o cara cagar, né? Mas assim, é só uma possibilidade, sabe? A ideia é que, tipo, se você contrata um pedreiro pra mexer na tua casa, você vai deixar o cara trabalhar, você não vai ficar lá ensinando o pedreiro a trabalhar, né? Se você contratou um roteirista pra poder escrever o roteiro pro teu filme, você vai deixar o roteirista trabalhar. Não sei que o cara faça algo absurdo, você não vai ter que intervir. Rapaz, o nosso Ronaldinho trabalha, mas você vê assim, o Kevin Feige na Marvel, o lance dele agora querer se meter nos filmes, é porque ele é um puta conhecedor dos personagens, dos quadrinhos, das coisas. Então quando a parada dá ruim, Demolidor. Ele pegou o roteiro, leu, falou, tá ruim, joga fora, faz de novo.
Exato. É importante o showrunner ter essa... Mas então, você não acham que ele pode... Eu não sei, Diogo, eu discordo um pouco que a pessoa, falando especificamente de God of War, tá? Eu não acho que o gameplay do God of War, ele é essencial para que você aprecie as mensagens, as alegorias, a história do God of War. E por que não, seu estúpido bastardo? Eu acho que uma pessoa que assiste o jogo... Enquanto roteirista. Uma pessoa que tá do seu lado, por exemplo, vamos botar Last of Us, que a gente citou aqui. Muita gente jogou jogos como Last of Us, né? Muitos jogos de história, o próprio God of War, com os seus cônjuges do lado, né? Sua namorada, seu marido, etc. E a pessoa, ela assistiu como um filme aquilo ali. Eu não acho que o gameplay em si, ou seja, eu escolhi eu abaixar aqui com a Ellie, eu escolhi jogar uma pedra ali, ou eu... Não, mas cara, quando você tá jogando God of War, eu que não sou um especialista de God of War, a sensação de jogar, se você vai adaptar o cara que tá assistindo, talvez ele queira sentir em algum nível as mesmas emoções que ele sentiu quando jogou. Se o cara jogou e tá adaptando tendo jogado, ele pode pôr cenas, momentos, sabe? Ele pode fazer pequenos ganchos, coisas na história, ele pode fazer coisas que vão causar uma sensação similar à do cara que jogou. Quando o Kratos tá girando aquelas espadas lá e destroçando os bichos, ele pode trazer essa camada de adrenalina, sabe? Dessa parada da violência que tem. Ele pode pôr cenas de combate que tem a ver com isso. Se ele só souber a história, ele não vai pegar essa parte. Ele não vai ter o nuance da gravidade, da intensidade, né? Sabe? Da força, das coisas, das proezas que ele faz. Isso aí vai ser só algo que ele contou. Então ele não vai conseguir se aprofundar nisso. Tá ligado? Ele pensa assim porque ele nunca jogou Pathologic. Pois é, se alguém te contar a história de Pathologic, você pode até ter uma noção, mas quando você joga, o desespero, as emoções, a angústia, tudo, se você vai adaptar aquilo, você tem que conseguir transmitir essas sensações, para que quem jogou, enquanto assiste, lembre das sensações que ele teve enquanto jogava. Não é só contar a história, é trazer a sensação da experiência adaptada para outra mídia. O cara que jogou tem que sentir o que ele sentiu quando jogou, quando ele tá assistindo. E ao mesmo tempo você vai contar a história pra ele. Então ela é mais aprofundada na história, mas você tem que ter algum nível de sensação dessa experiência de gameplay na mídia adaptada. Você tem que ter essa sensação da violência, da brutalidade, no caso do Kratos, né? Da raiva, da angústia, da tristeza dele, essas coisas tem que estar lá. E no gameplay, quando ele tá rodando aquela porra, matando os bichos, arrancando cabeça e tal, parece que é só violência gratuita, não, mas ele tem uma justificativa para aquela raiva. E aí que o roteirista vem. Ele amarra a justificativa no roteiro pro cara ser daquele jeito. E aí você vai ver ele agir daquela forma, você vai falar, porra, é igual no jogo, porra, arrancou a cabeça do cara. E aí você vai entender dentro da história por que ele é daquele jeito, sabe? Fui mais bem amarrado. A história do Last of Us, no final das contas, se você assistiu tudo e participou, você se emocionou, você entendeu, você participou. É um pouco diferente? Sem dúvida, porque eu não tava lá e tal, mas... Não, mas olha só, é porque o exemplo que você deu... Não sei se faz tanta diferença. Mas é que você deu um exemplo que é o exemplo que eu dou pra voar. Tá. Voar? No avião, caralho. você tem várias pessoas que estão voando, mas só uma está controlando a aeronave, ou só duas estão controlando a aeronave. Então, tecnicamente, você pode falar que quem está voando é o piloto e o copiloto. Sim. Mas todos os passageiros que estão ali estão sendo levados por eles naquela parada. E estão experienciando o voo, de certa maneira. Em algum lugar aqui, beirando a loucura, é o gênio. Beleza, eu gostei do seu exemplo. Mas aí porra, do caralho, o exemplo dele, do caralho, muito foda. O Didi mandou pra caramba. Porra, que maneiro, verdade. Tá vendo você jogar, ela pode não estar executando as ações no controle, mas ela tá ali trocando ideia com você na hora que você tem que tomar as decisões. Muitas vezes, pô, será que é melhor a gente fazer aquela parada primeiro? Sem dúvida. Nunca será igual, Mas ela tem, eu tô só querendo dizer assim, não é isento de... Ela tá ali no fervor da decisão, das escolhas, a parada não tá executando. No mesmo exemplo que o Didi deu, na hora que acaba esse voo e todo mundo pousou e saiu, se você perguntar para um passageiro como é que foi a experiência, ele vai te falar como que ele sentiu. Se você perguntar para o piloto, ele vai te falar como ele sentiu. Só que é o seguinte, o piloto teve todas as atribulações desse voo. Se deu problema, se deu qualquer coisa, isso nunca chegou nos... Sabe, tem uma camada de coisas que o piloto vai experienciar que nunca vai chegar no passageiro. Sabe, eu acho que dentro dessa analogia, o que o Didi falou é uma analogia excelente, velho. Não é um jogador, mas eu acho que ainda é mais legal do que só ouvir a parada.
Total, eu super concordo com você. Eu acho que isso que você falou são pequenos detalhes. Por exemplo, Silent Hill. Eu esqueci o nome do diretor do Silent Hill, mas ele era muito apaixonado pela obra. E é uma das melhores adaptações, né? Convenhamos aqui. Cara, ele entregou uma obra que tem ali a ele, alma de Silent Hill, né? Ele trouxe o compositor dos jogos. É verdade. Ele fez um monte de coisa. Tem um momento ali do Silent Hill que ela tá, acho que é no hospital, na parte lá das enfermeiras e tal. Não sei se vocês vão lembrar. Que a mulher para e ela olha o mapa na parede. E ela fica fazendo assim, direita, esquerda, sobe, abre, isso aqui. Caraca, essa cena é total pra quem jogou, cara. É isso mesmo, você tem que ficar decorando o caminho no mapa, isso é muito foda. Não, nesse momento. Esse é um negócio que só quem jogou. Sacou. Caraca. E essa é uma sacada, é exatamente o que eu falei. O cara conseguiu trazer essa particularidade, esse sentimento da experiência do jogador adaptado na mídia pro filme. Foda, é isso. Você não tinha o mapa simultâneo, então você tinha que pausar, olhar, cima, baixo, esquerda, sobe, não sei o que, não sei o que. É um detalhe que quem jogou e vai ver o filme fala assim, que foda, tá ali essa experiência. Isso é muito foda, porque quem não jogou vai ter uma noção de imersão. Exato. Vai se colocar na pele dela e falar... Sem ter jogado, o cara vai ter uma sensação que o jogador teve enquanto jogou, mesmo sem ter jogado. Isso que é poderoso, cara. Assim, cara, tá difícil se localizar dentro desse lugar. Tudo bem, lugar. mas quem jogou tem as duas, né? Não, e quer mais, mas eu tô tem falando, mais, o conhecimento dele da obra entregou algo que deu profundidade pra quem não jogou, o que é muito bom. Eu acho que um exemplo disso, a gente mas ao mesmo tempo, só pra não perder, mas ao mesmo tempo, o Denzel Washington não precisa saber voar avião pra poder interpretar um piloto doidão. Não, mas o interpretar é diferente, você vai ser guiado por um diretor. Exato. Será que não? Mas o escritor, o roteirista, o diretor, o ator, eles são pessoas que na arte da esquizofrenia ali direcionada, eles estão pegando emprestadas emoções, experiências que eles não vivenciaram. Outro detalhe assim, era a atriz que fez a Jill Valentine no filme do Resident, né, cara? Tem gente que ama os filmes adaptados lá, os filmes do Resident, e tem gente que detesta. Eu respeito quem gosta, mas eu não gosto dos filmes. Eu não gosto, sabe? E aí você tem assim, mas o Denzel Washington não precisa saber pilotar pra interpretar um piloto de avião, saca? Agora é o seguinte, o quão bem ele vai fazer isso vai depender do quanto ele entendeu como é que um piloto se sente, quais são as responsabilidades de um piloto. O papel do ator é emular uma situação, e se estiver fugindo daquilo que o roteiro pede, que o diretor imaginou, ele sempre vai poder ser coordenado. Concordo com o que a galera tá falando ali, sabe? Então, eu acho que esse sentimento... Tentando fazer com que elas contem uma história. Mas eles fizeram um laboratório. O laboratório do showrunner seria jogar o jogo. É o único laboratório que ele pode ter. Mas eu não acho que jogar obrigatoriamente... Tipo assim, o cara precisa pilotar um avião pra obrigatoriamente... Não, ele vai fingir, ele vai observar, ele vai estudar, ele vai ensaiar. Então o roteirista e o caso showrunner, se ele for também roteirista, talvez, ele tem essa história. O que eu tô defendendo é que se ele fizer um mergulho naquela obra, botar literalmente uma mão no controle, eu não acho que é uma chave essencial pra que ele faça uma boa obra. Não, acho que essencial não, mas assim, de fato, você pega assim, por exemplo... Tipo, não é essencial, ele pode entregar uma boa adaptação, só que ela nunca vai ter o potencial máximo dela, é isso. O exemplo do The Witch. O exemplo do The Witch, pra mim, é um exemplo muito interessante, porque o The Witch... a Débora Seco, quando fez a Bruna Surfistinha, ela não precisou dar pro dinheiro. Mas ela fez uma pesquisa intensa, conversando com diversas mulheres do ramo de várias realidades diferentes, inclusive com a própria Bruna, provavelmente, né? Então, tipo assim, ela teve uma percepção de muito íntima da vivência dela e da vivência de outras moças que também trabalham dessa forma, sabe? Então, é o lance de ter uma aproximação máxima. Agora, se a própria Bruna tiver, sabe, pegaram um livro dela, se ela mesma tiver envolvida com o processo criativo, roteiro e tudo mais, ninguém melhor do que ela pra fazer a parada, né? Porque nesse caso, se você não precisa... deixa eu colocar assim, a equipe inteira tá trabalhando. A gente tá falando que todo mundo deveria jogar. Mas no caso aí da Bruna Surfistinha, né? Uma Bruna Surfistinha tendo vivido tudo, ela vai poder chegar e olhar o roteiro e falar, não, isso aqui não é assim não. Não, esse momento aqui tem que fazer diferente. Ela tá ali pra coordenar, entendeu? Então eu acho que roteirista e direção é obrigatório. O resto da equipe deveria fazer. Mas caso não faça, entendeu? Eles deveriam ter esse aprofundamento que o Afonso falou. E aí, o diretor
e o roteirista que, pô, escreveram e tudo mais e tal. Essa galera tem que ter jogado, cara. Isso é pra adaptar um personagem. Quando é uma obra a ser adaptada, tem sim que consumir por completo. E aí eu acho que entra nesse lance, porque tem que ter alguém, entendeu? Tem que ter os cabeças ali da parada, eles têm que saber muito, cara. Muito, muito, muito. Porque eles que vão chegar pra alguém e falar, opa, não, essa cena aqui não tá assim, o ator tal, tem que ser mais assim. Não, mais raiva. Tem que ser, entendeu? Ele tem que. O diretor e os roteiristas, eles têm que, obrigatoriamente, velho. Agora, o ideal é que fosse a equipe toda. Ele tem duas visões bem diferentes e dois públicos. A cena de The Witcher ali, ó. Se conectam, né? Então você tem o livro e você tem o jogo de videogame. A galera que joga o jogo de videogame acha que o Geralt do videogame é uma mera adaptação do livro, quando não é. É uma mudança. A galera que lê o livro só não entende aquele Geralt do videogame. A galera que lê o livro e jogou o videogame consegue claramente perceber que para a adaptação de videogame foi necessário ter mudanças e algumas decisões... Foi o que você falou, né, Kidin? Apesar do filme ser ruim, a atriz fez um bom trabalho. Dá pro ator fazer um trabalho excelente. Por isso que eu acho que direção e roteiro tem que entender e jogar. Porque o ator pode chegar ao Kratos, o cara que vai interpretar o Kratos do filme, ele pode chegar lá e fazer perfeito. Perfeito. Só que a direção e o roteiro ser uma bosta. E aí você vai olhar e o produto final fica uma merda. Tá ligado isso? Geralt de piadinha que você tem no livro, você não tem de jeito nenhum esse Geralt no videogame. Não, ele faz umas piadinhas, ele faz umas piadolas sim. Mas o Geralt... Ele só é bonito, ele só é mais bonito. O Geralt do livro, ele é faceiro, ele troca uma ideia, ele é um outro pouco Geralt, mais cara. solto. Ele é muito engessado, né? Henry Cavill com The Witcher, cara. O Henry Cavill é apaixonado pelos jogos, né? E ele lê os livros todos, tal, entendeu? Ele conhece muito. E aí, ele batia de frente direto com a produção, né? Com direção e roteiro. Ele batia, não, isso aqui não pode ser assim, tal. E ele ficava batendo de frente. Aí chegou num ponto que ele falou, tá, então vou sair. E aí os caras falaram, tchau. E aí saiu e botaram outro cara no lugar. Ele fez o Geralt muito bem, mas o roteiro não respeitando destruiu a série. É exatamente isso, cara. Exatamente. Foi exatamente isso, velho. Não tinha como, cara, a série ficar boa se os caras que estão produzindo não jogarem, não leram a porra dos negócios, cara. Não tem como, velho. Ele de longe, ele não falaria daquele jeito. E aí quando você vai pra série... Resumindo numa frase assim, ó. Pra adaptar tem que consumir o original. Ponto. Tem que. É uma confusão, porque eles tentaram juntar duas visões de uma obra que são diferentes, não antagônicas, mas são diferentes, em uma parada só, e não escolheram um caminho. Aí você fala, não tá funcionando. Porque claramente as histórias do livro não se conectam com o Geralt do jogo. O erro foi não escutar o Henry Cavill, que era o único nerdão do que ele queria seguir o livro, inclusive. Exato. Mas ele gosta muito do jogo também. Ele conseguiria, ele vivia brigando com a galera, né? O pessoal que vê as fofoquinha interna, depois teve um outro roteirista, inclusive. Tem um roteirista daquela animação bacana. Não é essa nova, não. É uma anterior, que é de um outro Witcher, cara. Eu acho que é do velhote lá, que no jogo ele morre, o que é meio que uma figura paterna ali pro o Vesemir, no jogo. A animação é sobre esse cara, eu acho, tá? Tô tentando lembrar. Uma animação muito legal, acho que da Netflix. Bruxos! Comigo! Muito boa a animação da Netflix. Tem duas, né? A primeira é muito boa. A primeira, essa segunda eu não vi, tá? Boa, muito Mas boa. acho que o roteirista dessa série falou que participou do roteiro, da sala de roteiro, em algum momento, assim, da série, e falou que as pessoas que escreviam a série detestavam o material original. Tipo, abertamente. Nossa, elas caraca. faziam piada do livro. Ai, que merda essa passagem. Como é que a gente vai... Ai, gente, como é que a gente vai melhorar esse negócio aqui, hein? Não é possível, né? Que vai daqui... Merda. E o Henry Cavill, que era muito fã dos livros e também do jogo, ele ficava louco, cara, né? Ele fala isso nas entrevistas, ele chegava e falava, o Geralt não falaria isso, cara, isso aqui não faz sentido e tal. Então realmente é o Frankenstein que o Beto puxou, belo exemplo. Olha, eu acho que legal o exemplo ter puxado, mas eu queria só botar também uma parada sobre o Henry Cavill aqui, porque, botam ele como a Salvador Nerd, o cara que defende. Tanto a série quanto o jogo são bons, eu concordo, Ana. Muito bons. Que protege a obra, baraná. E agora aí, ele vai quando o bagulho proteger mais aperta, ele mete o pé da parada. Mete o pé do Superman, mete o pé do The Witcher, e o cara vai embora. Ele não mete o pé, velho. Ele não vai vencer essa queda de braço, né, cara? Tipo, o ator não vai ganhar de quem é o dono do dinheiro, né? O ator não vai bater o pé e falar assim, não, vou até o fim, os caras demitidos. Acabou, velho. Tipo, sabe?
Ele não meteu o pé, ele foi convidado a se retirar, porra. Aí o cara também, ele quer continuar trabalhando, né? Você não... Ele não pode ser, eu acho, né? Que ele não vai chegar e meter o pau. Foi uma merda, os caras são todos uns lixos. Entendeu? Ele não vai rasgar a carteirinha de ator dele, assim, sabe? Porra. Tá ligado, mano? Eu acho o nível de filme de Percy Jackson até pior, cara. Pô, mano, eu não li Percy Jackson. Tá ligado? Eu odeio a série, velho. Eu também não gosto aí da série, não. A primeira temporada eu até gosto, assim, assisti, ok. Mas eu não curti, não, mano. Pô, velho, o Henry Cavill é muito bom, cara. Eu gosto do bruxeiro que ele fez, né? Ele é um ator meio... Sabe, ele não é um puta ator, sabe, fodão, entendeu? Mas ele gosta dos trabalhos que ele pega, normalmente ele pega trabalhos muito passionais, tipo, ele ama o Super-Homem e tal. Ele gosta das paradas. E ele é um nerdão, né? Então, tá ligado? Na série o Henry Cavill era a única coisa boa, sabe? Ele não é um puta ator, mas ele conseguiu colocar e fazer um Geralt legal, entendeu? É tipo isso, sabe? O problema é que o resto do material não ajudava ele também. Não ajudava. Igual a galera falou ali, os caras abertamente desprezavam o material original. Porra, como é que você vai fazer uma boa adaptação, velho? Você tá adaptando pra quem? Pro seu ego ou pra um público consumidor? Isso é a essência da parada, né? Existe uma ambiguidade de você querer fazer algo de um jeito que você acha assim, não, porra, tem público que vai consumir, beleza. Pô, mas quando o seu objetivo é um público já consolidado, porra, se você despreza o material original, você tá no lugar errado, cara. O Superman ele foi demitido. Superman ele foi demitido. Aí é semântica, tá? Narrativa. Agora, eu quero ver ele pegar essa porra toda e fazer o bagulho dele, picão. Ele é showrunner do bagulho, diretor do caralho, e fazer a obra perfeita. Porque todo mundo critica o bagulho quando não dá certo. É uma boa ele queria muito. E eu te garanto que ele deve ter muito desejo. Pega o dinheiro dele, faz a parada, pega uma obra menor, ele faz um bagulhinho lá. Manda a parada maneira. Chega dos seus paralelos. Te falta originalidade. O Didi tá fazendo um bom desafio, porque, pra quem não sabe, o Henry Cavill, ele agora tá fazendo o Warhammer. E, cara, o Warhammer segundo ele mesmo, é a geleia dele, é uma expressão norte-americana, né? É a grande joia da vida dele, ele ama Warhammer, é a parada que ele mais se amarra e tal. I mean, the easy answer is Warhammer 40,000. That is my jam. E eu não sei se ele tá acreditado como showrunner, mas ele tá encabeçando essa parada, assim. Ele falou, my jam é minha gema, né? Não é geleia, né, velho? Ele é lindo, né? Ele é muito bonito, né? Acho ele um cara muito bonito. Muito firme ali. Se for ruim, aí tu começa a falar, opa, que adiantou botar o cara não, que mas sabia olha só, tudo. Mas calma. Porque quando começou o Witcher, ele tinha também essa Não tinha, não. Ele era ator, cara. Ele era ator. Tem ordem, por favor. Não aqui no tribunal, não aqui. A grande questão, eu acho que é o seguinte. O que o The Rock fez, são poucas pessoas que fazem. Porque o The Rock, ele assumiu a parada. Ele botou o bagulho embaixo do bar, botou a porra toda, a produção do Adão, né? Negro, embaixo do braço, e meteu a cara. E aí, foi aquela merda que a gente viu lá, com pequenos momentos de beleza ali, de interessante. Aí o que ele falou depois? Não acreditaram na minha visão pra descer. Papinho, porra. Beleza, mas ainda assim, botou o peito ali na parada, aquele peito largo, escroto, e pá! Olha aí, vou fazer essa porra e tal, não sei o quê. Cadê o Henry Cavill fazendo a merda dessa? Vocês têm medo de mim porque não podem me controlar. Não controlam. E nunca vão. Vou trazer um outro exemplo, então, pra esquentar não é do mais tamanho ainda. do The Rock em Hollywood pra poder ter esse poder. Eu não acho que o Henry Cavill tem culhão pra fazer isso que o Didi falou. Eu entendo o sentimento dele, mas não é simplesmente, tipo assim, você não concorda com o processo criativo da obra. Ele foi demitido, saca? Porque ele discorda, entendeu? Qual que era a opção? Ficar calado e deixar os caras cagarem em cima do trabalho e ele ser conivente com a parada? É pior, né, cara? Se você não concorda, não tá alinhado com a parada, você não tem que fazer parte mesmo, não. Fazer parte de um troço que você despreza ou que você não gosta? Não, sai fora. Ele tá no direito dele. Ele saiu fora, ele não concordou, saiu. Ou fizeram ele sair, né? E aí colocaram alguém que tá disposto a assinar embaixo das merdas que os caras vão fazer. Agora, criticar. Qualquer um pode criticar. Fazer melhor é outra coisa. Só que esse argumento é muito genérico, cara. Ele não tá errado, mas ele é muito genérico, velho. O cara foi contratado pra ser um ator. Qualquer ator que fosse. Sabe, sei lá, Keanu Reeves, você chamar ele pra fazer um personagem num filme, e o cara ele não concordar, achar que o roteiro tá ruim, os caminhos criativos que os caras estão indo não é legal, ele tem todo o direito de chegar e falar, não quero, tchau, pronto. Se os caras mandarem ele embora, ele vai fazer o quê? Bater o pé? Não, eu que vou fazer um Witcher melhor agora ainda. Pô, o cara vai gastar dinheiro, ele tem que ter estúdio pra apoiar, não é simplesmente só pegar e fazer melhor, né?
Você tem que ter muita influência pra conseguir fazer uma parada dessa, porque você tem que trazer um estúdio, tem que trazer, pô, você tem que ter muito dinheiro, investidor, tem que ter muita coisa. Não acho que o Henry Cavill tenha culhão, sabe, bagos para conseguir juntar tanta recurso e pessoas ao redor dele pra montar uma parada assim. Gente que vai acreditar, sacou? É difícil, cara. Não é. Eu vou trazer um outro cara que foi essencial. Esse eu acho que foi essencial pro personagem ser o estrondo que ele é hoje. Ryan Reynolds e Deadpool. Exato. Isso é foda. Lembremos que o Ryan Reynolds adorava o personagem, ele via o potencial, batalhou, o nego meteu ele naquele filme merda do Wolverine lá. Deu mole. Eu acho que o Didi se excedeu ali. Eu acho que um argumento dele não funciona, não. Não funcionou. Criticou, quero ver fazer melhor. Porra, não faz sentido. O cara é ator contratado, porra. Mandaram ele embora, foi demitido. Não é assim que funciona, sabe? É tipo eles estarem indo os três, eles não gostarem de um trampo, criticarem o trampo, é o trampo deles também, falarem que não gostaram, e aí um cara com um comentário botar assim, vai lá e faz melhor. Porra, entendeu? Sabe? Não funciona, né? Aí, vergonha internacional. Aí ele insistiu, meu irmão. Ficou mais de 10 anos tentando passar a visão dele, o estúdio não entendia, não. Tá vendo como é difícil? 10 anos pra conseguir fazer um Deadpool e encher o cu dessa galera de dinheiro, na real, né? Porque muita gente ganhou dinheiro, pensar, né? Porra, o cara fez um curta em CGI, vazou na internet pra poder fazer o estúdio ver que a parada era maneira e aí deu no que deu. Mas é um cara que amava o personagem. Exatamente. Conhecia bastante do personagem. Ou seja, o cara era um expert no personagem, né? Não foi uma imersãozinha, o cara era expert, o cara era apaixonado. Exato. Então, assim, de fato, conhecer mais do personagem da obra original tem como, tem que saber, velho. É uma vantagem. Mas como agora, a gente vê em Star Wars, não é uma garantia, né? Star Wars a gente tá vendo aí o... Não, mas na mão de um monte de gente que não conhece Star Wars. Não é o cara especialista lá original, né? Quando entra na mão do chapeuzinho de cowboy, a parada fica boa, pô. Qual é o nome dele? Zidone? Filoni. David Filoni, né? Não, é que tu fala de chapéu de cowboy, eu confundo com o merda do Robert Rodrigues. Não, esse não. Que fez o Boba Fett. Não. Não, tô falando do Filoni. Quando a parada vai na mão do Filoni, que entende Star Wars, faz uma parada boa, legal, cara. São bacanas. Mas é porque o Filoni ele teve envolvido em várias paradas de Star Wars dessa gestão aí da Kennedy, né? E que não foram legais. É culpa do Filoni? Não sei. Aí é uma boa, porque até onde você pode bater de frente e falar, gente, isso aí não é canônico, digamos, isso aí não vai funcionar. Não, ele não tinha... Essa é a parada, até onde você pode bater de frente, né, sem você virar um problema pra produção ou pros caras, né, que importam. Tem que ter. Ele não tinha esse poder. Agora vai ter, força. Inclusive. Agora vai ter. Eu acho que agora a gente vai ver o novo Star Wars dele, né? Porque ele é o showrunner da porra. Ele não é showrunner, ele é o cabeça da parada. Agora ele é o cabeça, mas ele é o cabeça a partir do que vai vir agora. Andor 2 pra frente é Filoni, entendeu? Tá. Então, a Acolyte, por exemplo, é uma entrega da Kathleen Kennedy, não é do Filoni. Então... A questão é quem vai entrar no lugar da Kathleen Kennedy. Tua irmã! uma pessoa, um homem ou uma mulher que tenha essa visão, por exemplo, do Filoni, de respeitar o material original, de entender. Foi literalmente o George Lucas falou pro Filoni, você entende o que é Star Wars. Porra, esse cara tinha que estar. Mas vai ser ele. Vamos botar o Filoni lá. Mas aí ele vai botar ele na cadeira da Kathleen Kennedy. Então, ela é da Lucasfilm. E aí botar o Filoni tem tudo a ver. Porra, seria... é o cara. E aí ele vai ter um poder agora que não é... Porque antes a posição dele era a posição criativa. Ele era o head criativo. Mas eu acho que dar na mão dele o green light dos projetos, a distribuição de verba, porque ele vai receber um montante de dinheiro e vai ser assim, distribua a verba entre os projetos. Ele vai decidir, tem 3, tem 5, baseado no... O que é mais importante, o que não é. Isso é interessante. Cara, eu no começo do programa, quando tu falou que o showrunner seria o cara mais essencial, não sei se foi exatamente isso, mas um dos mais essenciais de ter experienciado a parada, eu não tinha ido muito contigo, não. Mas agora, com o passar do nosso papo, eu tô percebendo que talvez o showrunner ter o contexto geral dessa experiência, a sensação, o espírito, talvez ele realmente ter vivenciado, ter zerado o jogo. Seria melhor. Faz diferença, cara. É por isso que tem debate, velho, e você troca uma ideia, pô. É pra você reavaliar seus valores e na luz de outras percepções, você fazer um check, né? Falar, porra, será que ainda concorda? Eu ainda acho que aquilo mesmo não é e tal? É isso, cara. Ele precisa ter essa... Foda de falar assim, pô, não, olhando agora, eu tô pensando, sabe? Muito legal isso, velho. Porque muita gente bate o pé e continua insistindo mesmo quando, sabe?
por orgulho, sei lá, entendeu? Didi, porra, super humildão fala isso aí, velho, fazer isso aí, velho. Coesão do produto. Legal falar, todo, essa noção do espírito mudei, da alma. eu acho minha visão. Que enxerga, né? O caminho que a parada tá indo. Finally. Ou ele ser, ou você fazer uma coisa meio que, assim, a gente vai ver se vai dar certo, mas meio que o que a DC fez, né? A DC chama o James Gunn, mas pluga do lado do James Gunn uma outra cabeça, e essa outra cabeça, ela tá cuidando do dinheiro, do orçamento, da coisa toda. E James Gunn vai criativamente, só voa. Então, assim, tem um caminho interessante ali que tá acontecendo. A Marvel, quando ela... simbiose ali, nos anos 90, quando ela foi vendida várias vezes e tal, não sei o quê, o Avi Arad, quando ele assume a Marvel, ele pega o Stan Lee e fala assim, Stan Lee, olha só, eu sei fazer bonequinho, você sabe criar personagens que conectam com as pessoas, então vamos fazer um combinado aqui. Eu vou te dizer o que eu preciso, você vai criar tudo, quando você criar, você mostra pra mim, eu vou dizer, isso vira boneca, isso vira boneca, isso vira boneco. E aí você desenvolve as histórias desses caras. A Marvel era assim, o pensamento da Marvel. Caraca, né? Então, tô louco, né? Tipo, eu acho que a junção é boa, mas alguém precisa conhecer a obra, cara. Eu lembrei também do desastre. Eu posso estar exagerando, mas do Halo, né, cara? A série do Halo, ela é bacaninha e tal, mas você vê que quem tá mexendo não entende. E quando o showrunner que gostava de Halo saiu antes de começar a série. Nossa. Ele saiu fora. Ela se segura bem na primeira. Olha que louco, cara. A galera que realmente conhece e gosta sai fora. É como se a galera que realmente entendesse fosse minoria, saca? Por isso que eles são cortados. Isso é muito louco, cara. Eu acho que ela vai na primeira, eu gostei da primeira bem. A série é boa, Diogo, mas é sobre isso que a gente tá falando. Ela não tem a ver com Halo. Ela é legal, eu gostei da primeira temporada. Eles transformaram o Master Chief no Neo. Ele é o escolhido. Mas meio que é isso um pouco na história, de certa forma, não é? Não. É porque aí depois quando eles têm aquela treta toda, mas pra tirar o capacete, aí eu lembro, não sei se foi o showrunner, quem foi que falou, assim, alguém ganhou e falou assim, não, porque o que os jogadores não entendem, que já é um começo péssimo de Nossa, que frase. Públicas, você abrir com uma frase meio assim, né? Falou isso, foi o ator. Ele também, foi mais de uma pessoa que eu lembro, e falou assim, é porque pra você contar uma história da maneira como a gente quer contar, você precisa ver o rosto do protagonista. Mentira. O cara tentou vir com essa conversinha, mas na realidade o cara quer o seguinte, ele quer mostrar a cara dele, falar, olha, eu sou Master Chief, sabe? O ator quer vender a própria imagem usando a parada que ele tá trabalhando, porra. É o trabalho do cara, entendeu? Mas assim, porra, não. Que absurdo falar isso. E aí quem jogou fala tipo, é que tu não jogou. Exato. Pessoa que está falando uma parada dessa, exatamente. É a mesma pessoa. O legal do Master Chief ali, eu não tenho jogado, eu não joguei. Mas o legal de um personagem como esse, que você não vê o rosto, é que ele pode ser qualquer um, sacou? Isso é a parada foda. Pessoa que não leu o Juiz Dredd fala que tem que mostrar a cara do Juiz Dredd lá no Stallone. Tipo, cara, tu não leu o quadrinho, tu não tá entendendo, você tá achando que é uma coisa superficial e você iria engrandecer a obra se aquele herói fosse um herói sem rosto. É isso. E aquela voz, porra. E esse herói podia ser você, sacou? É isso. Isso que a gente tá falando aqui. Existe um diferencial, assim. Existe muito... Vamos torcer, né? Vamos torcer a toalha para o senhor Ronald Cabelão. Quem sabe ele tem um sobrinho que ele leva pro set, hein? E o sobrinho... O sobrinho fica dando tipo, tio, essa hora aqui, o Atreio, ele tem que não sei o que. O tio, beleza. O Atreio nesta hora, né, no jogo e tal. Fica soprando que nem o Gerard Depardieu lá no... Como é que é o nome daquela história bonita? Do cara que tinha um narigão, ele era apaixonado pela moça que gostava do homem que era bonito, mas o homem bonito era meio burro. E aí o poeta narigudo ficava soprando as coisas bonitas pra ele falar pra ela na sacada. Pô, a história é famosíssima. Romeu e Julieta? Não. É o Viduque? Não. Meu pai é herói, Não. Apaixonado. Tem até Oscar. Não, mas enfim, tem um filme com o Gerard Depardieu. Cirano de Bergerac. Assim. Eu lembro desse filme, eu lembro. Tem que usar homem bonito pra se manifestar. Enfim, uma referência. Puta merda, cara. Esse é o futuro das IAs? Será esse o futuro das IAs? Não sei, né? Não sei. Bom, Minecraft entra na mesma parada, tá, gente? Eu não assisti Minecraft também, tá? Então, assim, tudo que eu tô falando eu estou tirando da bunda, tá? E foda-se. Só porque eu posso falar, foda-se, né? Se você viu, ficou puto, bota nos comentários aí. Mas, basicamente é isso, cara. Você vai adaptar, você tem que conhecer. Se você não conhecer, você provavelmente vai fazer algo que quem gosta muito vai se sentir ofendido de assistir, tá? Então, se você vai adaptar alguma coisa
Minha humilde opinião, eu acredito que da galera que também, você precisa conhecer a obra profundamente, ou ter pessoas que estão encabeçando esse projeto, que saibam muito da obra. E é isso, né, cara? Obrigado você que assistiu. Se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta o que você achou. Tamo junto, é nóis.